Eu estou num momento muito importante da minha vida profissional. Eu estou à frente de um Instagram que me dá muito orgulho, um monte de amigos. Nós nos divertimos com as propostas que eu ponho aqui. Até que um dia minha filha, com aquela coisa de filha, cúmplice de pai, pai, olha que interessante, pai. Olha aqui, pai, Evandro Magalhães. Mas por que você está tão encantado? Olha como ele fala, pai. Olha as coisas que ele explica. Aí eu fiz assim, ô filha, será que ele toparia se você entrasse em contato com ele? Mas é claro, pai, na mesma hora entrou e, para minha surpresa, eu fui acolhido. Ele aceitou o convite. E eu estou aqui diante de uma mente privilegiada, de um conhecimento invejável e de uma simpatia contagiante. Eu vou parafrasear um diretor de novelas da TV Globo se referindo a Fernanda Torres. A Fernanda não tem ângulo ruim, porque a câmera ama a Fernanda. A câmera que o Evandro grava gosta muito dele, porque ele é sempre muito simpático na comunicação. Evandro, por favor, se eu não te comover com esse depoimento, então eu fecho as portas e vamos embora. Eu vou ter que pedir a você para repetir, lamentavelmente, porque eu tenho que chamar a dona Consuelo, minha mãe de 92 anos, para assistir. Olha aí, dona Consuelo, tá vendo? Eu te falei que eu ia chegar lá, olha aí, ó, olha o Márcio te dizendo aí, tá vendo? Ô Márcio, a impressão que me ficou primeiríssima, em primeiro lugar, eu quero te agradecer a iniciativa de ter me contactado e o convite para a gente fazer esse podcast aqui. Mais honrado ainda, eu estou por ser o primeiro. O primeiríssimo episódio de um podcast novo, o Badcast, que com certeza vai ser um campeão de audiência, para usar a expressão que você repetiu tantas vezes, né, como dublador. Mas, da mesma forma que te impressionaram algumas coisas no meu perfil, e pelo que eu te agradeço, a mim me impressionou muito, em primeiríssimo lugar, afora o ícone Márcio Seixas, dublador, figura conhecida e essa voz fantástica do Batman, do 007 e de tantas coisas que animaram a nossa infância, a sua proverbial generosidade. E associada, Márcio, no seu caso, a uma humildade que é muito singular. Eu guardei os áudios, os primeiros que você me enviou, perguntando se eu toparia fazer uma entrevista. E eu ouvi 2 ou 3 vezes e falei assim, deixa eu ver se eu entendi direito. Ele está me perguntando se eu aceitaria. Não deveria ser o contrário, né? Porque eu acabei de entrar nesse negócio de Instagram, meio por acaso e tal. Então, as minhas palavras são de agradecimento, de reconhecimento dessa comoção, sim, que você me causou pelas suas palavras muito gentis. E torcendo para que a dona Consuelo tenha a oportunidade de assistir. Aí, mãe. Muito simpático, Márcio. Muito obrigado. Muito lisonjeado de estar aqui. Que bom. Finalmente eu vou ouvir aquilo que eu sempre tive muita curiosidade e vontade de me aprofundar. Mas sempre, sabe como é? A gente vai postergando. Depois eu vejo isso, depois eu vejo. E agora eu tenho uma chance. Na minha opinião, você desenvolve um dos trabalhos mais tensos da tradução, que é a tradução simultânea. Uhum. Mas nas nossas conversas preliminares, você mencionou com frequência o termo intérprete, porque eu sempre falei tradução simultânea. O máximo que eu sei de tradução simultânea é que vocês trabalham por 20 minutos, descansam por 40. E vocês se aposentam com um tempo menor do que as outras pessoas. Não sei se é fato. Por favor, Evandro, como é feito o seu trabalho? Márcio, não é irreal essa impressão que você tem de que é de fato um ofício de muita tensão, de muito estresse agudo, né? Um estresse agudo pontual ali naquele momento em que você, no calor de uma reunião, tem que encontrar um equivalente para algo que se disse em outra língua e tal. Essa pressão está sempre presente e é muito aguda realmente, ela é muito, muito grande.
Mas com o tempo você desenvolve técnicas para lidar com isso. Como você tem as suas técnicas como dublador, os seus desafios de segunda-feira, eu fracasso em todos eles porque eu não consigo repetir nem metade das palavras que você faz, né? Então cada um vai entrando no seu métier e vai desenvolvendo esses mecanismos, né? Mas de fato é um ambiente de alta tensão pelo período em que você passa ali. A divisão de turnos pode se dar de 20 em 20 minutos ou de meia em meia hora, a depender do caso. É curioso porque, por exemplo, num organismo, só uma tecnicidade, num organismo como as Nações Unidas, necessariamente os intérpretes têm que mudar sempre no mesmo horário, no mesmo ponto da hora. Porque há determinadas articulações linguísticas em que se um está na cabine que consegue interpretar, digamos, do russo, na outra cabine de francês tem que ter alguém capaz de fazer a mesma coisa do espanhol. Os dois não podem sair para lavar a mão ao mesmo tempo. Formidável. Então, por conta disso, quando dá no topo da hora ou na meia hora, a equipe inteira muda para se manterem, para que se mantenham essas relações. Mas isso só nos grandes organismos internacionais. O resto, os intérpretes combinam, 20 minutos, 15 minutos, a depender da velocidade. E uma curiosidade que você mencionou de passagem, que eu queria aprofundar, é a diferença entre tradução e interpretação, não é isso? Sim, eu quero saber. E aí, eu sou uma voz meio dissente nesse debate pelo seguinte, é impossível, quer dizer, a interpretação é a tradução oral, a tradução é a tradução escrita, essa é a diferença básica. Se eu vou fazer a tradução literária de um livro, eu sou o tradutor. Se eu vou fazer a tradução oral de algo que você disse, eu sou o intérprete. Só que é impossível interpretar sem traduzir. Né? Você falou um troço em inglês, eu tenho que traduzir aquilo para português para então interpretar. E também é impossível traduzir sem interpretar o sentido de alguma coisa. O que ele quis dizer? Esse termo admite várias equivalências. Então, o que eu uso aqui? Então, você sempre está fazendo as duas coisas ao mesmo tempo. Quando eu digo isso, eles quase me matam, porque falam, você devia saber que é a interpretação, que não é a tradução. Eu falo, tá. Então, como é que você faz no caso do russo, do idioma russo, em que só há um termo para designar as duas coisas? Ou em árabe. Então, há línguas em que não se faz essa distinção. Exatamente por reconhecer que os dois esforços são eles se interpenetram de uma maneira muito específica. Entendi. Então... curiosidade, é mesmo curiosidade. Eu tenho isso na cabeça e adoraria saber como isso se processa. Você já teve oportunidade de fazer a tradução de qualquer idioma, de um estadista ou de um porta-voz furioso, numa locução agressiva e dando socos no ar, e você tendo que, com a sua voz, que eu chamo de soprosa, no curso de locução eu ensino esses tons de voz, que você usa essa voz né, no ouvido da pessoa, que é para ela ouvir o que o sujeito está lá vociferando e, ao mesmo tempo, todo o conteúdo aqui para ela entender o que é. Você já viveu situações assim? Já, acho que todo intérprete de alguma experiência passa por isso, né? Eu vou te citar um exemplo curioso em que, numa missão com o FMI na África, essas são situações em que você, como intérprete, faz o que se chama interpretação de acompanhamento. Seria uma bilateral, uma reunião qualquer para tratar de um assunto X, os dois dignitários estão frente a frente e o intérprete está aqui, dando voz a um, dando voz a outro, em geral usando um equipamento eletrônico móvel. Sim. E a gente faz isso. E chegamos, o chefe da missão do FMI, com seus assessores, nos colocamos na antessala do ministro, esperando que ele aparecesse. Isso foi em Moçambique. Esperando e tal, e o ministro não aparecia. Até que, por fim, o ministro entra na sala, praticamente chutando a porta abre assim, com um barulho horroroso. Ele já entra se dirigindo ao chefe da missão em português, nem com o equipamento de tradução ainda estava, falando em voz alta e reclamando de alguma coisa, de como estavam andando as negociações e tal. E eu, então, dei tradução àquilo com a mesma ênfase para que ele soubesse que, olha, esse senhor está lhe atacando, né? Isso está sob ataque, isso não é... Porque, às vezes, vindo de uma outra cultura, você não sabe se aquilo é natural, se é uma brincadeira. Então eu procurei dar a maior fidelidade possível para que ele entendesse que estava sendo atacado.
E o que aconteceu depois foi muito interessante, porque todo mundo se encostou na parede e falou, pronto, aqui nós vamos ter uma briga que pode, inclusive, descambar para uma agressão física, porque era muito ácido o que dizia o ministro. Mas aí é que você também aprende, observando os diplomatas em ação, a como eles, com que habilidade eles desfazem do conflito. E no caso ele fez isso usando a mim. Ele disse assim, porque uma das coisas que o ministro dizia era, por que você não olha para mim quando fala para mim? Por que o senhor não olha para mim? Vamos aqui, ó, olho no olho, olha para mim. Eu não quero saber, não sei o que, eu estou cansado dessa sua reticência e tal coisa. Ele então viu que o sujeito queria uma briga para justificar uma dificuldade que ele estava de fazer alguma coisa. Nesse momento, o chefe da missão, com toda a calma do mundo, olhou para mim e falou assim, doutor fulano, se dirigindo ao ministro, eu entendo a sua exasperação, mas veja só a minha situação. Eu sou francês. A minha língua mãe é o francês. Eu estou aqui em Moçambique, um país de língua portuguesa, tentando me expressar em inglês, que não é a minha língua, a partir e usando um colega intérprete, que é do Brasil, inclusive. Acho que até o sotaque dele é diferente do seu. Então, o senhor entenda que eu tenho dificuldade até de saber para onde eu olho, para que a gente possa se posicionar. Mas vamos fazer o seguinte, se o senhor se dispuser a conversar comigo em francês, eu teria o maior prazer em te dar toda a atenção do mundo. E pronto, desarmou. Pronto, esvaziou a agressividade. Esvaziou a agressividade do sujeito. E mais logo também emendou, vamos fazer o seguinte, eu estou vendo que o senhor está ocupado, a gente marca essa reunião para outro dia. E tirou a equipe de campo e foi embora. Né? Hábil. Muito hábil e usando, de certa forma, o intérprete, e ao falar olhava para mim como quem diz, dá um jeito de dizer isso para ele com toda a educação, que nós não estamos aqui para isso. Né? Evandro, você já teve situações embaraçosas de você ter que... O que você ouviu não é exatamente... Eu estou tentando parar de rir porque você me contou e eu fiquei rindo depois. Tem histórias engraçadas. Olha, é uma pena, mas eu vou... Pena não, é um privilégio dividir com vocês que me seguem o que aconteceu com o Evandro traduzindo para uma missão japonesa. Como é que foi? Vamos lá. Isso era um congresso de medicina. E é comum nos congressos de medicina que antes da palestra inicial, que eles chamam de conferência magna, que vai começar, né, que vai abrir o congresso, digamos, amanhã, que se faça hoje à noite um jantar solene e a eleição da próxima diretoria, que é do congresso futuro, do próximo congresso. Então eles já começam o congresso amanhã sabendo quem foi eleito, qual é a nova diretoria e tal, e trocam-se ali algumas amenidades, alguns elogios e tal. O orador que ia abrir o congresso era um orador japonês, célebre e renomado. O japonês tem uma característica que ele não tem o fonema L. Os japoneses não têm esse fonema, né? Então eles substituem em geral por R, né? Acaba que você nota isso na pronúncia do japonês e você que se está interpretando já adapta isso. Onde eu ouvi R deve ser isso. E ao abrir a conferência magna no dia seguinte à eleição, ele disse em inglês, com a dificuldade natural dos japoneses nesse caso, que gostaria de felicitar o novo presidente, congratulate you, por sua erection last night. Eu gostaria de felicitá-lo por sua ereção ontem à noite. Então, quer dizer, o que se ouviu claramente foi isso. E aí, no embalo de tendo ouvido a frase, antes mesmo que a gente pudesse falar qualquer coisa, a sala já irrompeu numa gargalhada enorme, porque ficou ruim. Eu não digo nem a palavra, porque se ele tivesse parado em ereção, todo mundo entenderia que o japonês está dizendo eleição. Mas last night... Aí complicou, deu um contexto, comprometeu bastante, deu um contexto, né? Engraçado. E ele Sim. próprio riu muito, e os intérpretes também. Mas isso não te contamina a ponto de você ter crise de riso, não, né? Olha, por sorte são dois na cabine, né? Então, se um tiver sorte, tiver uma crise de riso, você aponta e pede o colega para segurar ali a barra. Mas nesse caso, a sala inteira parou por 15, 20 segundos só para rir. Né? Então isso aconteceu. Essas histórias ocorrem com todo mundo. Você, para mim, seria o sonho de consumo se eu fosse um empresário de dublagem, porque você seria o revisor de texto, de lip sync, até de lip sync. Você não tem, como eu disse, a câmera gosta de você, a sua imagem. Muito simpático da sua parte dizer isso. É muito boa.
E eu quero chegar naquele ponto que é para satisfazer, atenção, meu público querido que eu amo. Agora, são coisas que eu vou saber para mim. Coisas que eu não pude resolver num filme durante uma dublagem por causa da pressa, e agora eu vou saber do meu querido Evandro Magalhães. Evandro, tem tanta coisa aqui que eu acho que eu vou ter que selecionar, porque eu acho que não vai dar tempo de perguntar tudo. Num filme, dublando o ator James Garner, uma mulher faz uma proposta: eu vou te pagar tanto para fazer uma investigação. E era uma importância muito grande. Aí ele disse assim: with all this money, I'll hit the ceiling. E a gente ficou na tradução dentro do estúdio. Quem também pudesse estar naquele momento e que entendia um pouco de inglês, dizia assim: eu vou bater no teto, eu vou bater no teto. Eu não me lembro o que eu falei, mas eu não falei o que é certo. O que ele quis dizer com isso? Com todo esse dinheiro, I'll hit the ceiling. Antes de tentar responder, deixa eu te fazer uma pergunta. Quando você diz eu não usei o que era certo, e aí uma pergunta minha para você. Você, como dublador, tem essa discrição de dizer eu aqui vou usar isso em vez daquilo, ou o texto já está pronto te indicando o que você tem que dizer? Não, ele está pronto, ele está escrito. Eu posso mudar. Entendi. Se eu me sentir confuso ou agredido, eu posso colocar um sinônimo, Entendi. uma coisa neutra que não comprometa o conteúdo. Entendi. Então deixa eu tentar responder a sua pergunta. E no processo de tentar responder a sua pergunta, vou tocar num ponto muito importante para você que está nos acompanhando. Tradução é contexto. Comunicação em geral é contexto, mas tradução em particular é contexto. Para responder propriamente a essa pergunta, eu precisaria saber o contexto exato do resto da cena. Sim. Porque se a fala foi irônica, o significado é um. Se a fala foi assertiva, realmente dentro do que se esperava ouvir, o significado pode ser outro. A expressão hit the ceiling em inglês quer dizer ficar com muita raiva. É o equivalente a subir pelas paredes de raiva. Entendi tudo errado. Então, mas nesse caso de alguém que está te oferecendo dinheiro, só se o dinheiro for pouco e você estiver fazendo uma ironia, falar, mas com esse dinheiro todo, você vai me deixar irritado. Né? Vamos dizer que fosse isso. Mas também pode ser, bom, com esse dinheiro todo eu vou ao limite máximo do que é possível. Né? Aí a expressão ganha uma outra cor. Hit the ceiling, chegar ao teto, né? do que seria de se esperar. Mas para saber com segurança, teríamos que considerar o contexto. Tradução é sempre questão de contexto. Sim. Né? Em particular. Evandro, você explicou sobre I'll Hit the Ceiling. Dublando Michael Caine no filme O Relatório Holcroft. Era um filme de suspense, espionagem. Eu lembro de ter assistido, é muito interessante. Você lembra do filme? Eu lembro bem. E ele herda uma fortuna. Exato. E esse foi um alvoroço dentro da Herbert. Com esse dinheiro, o juiz diz assim, você herdou a quantia de tanto. E eles, com esse dinheiro, o texto em português dizia, eu posso colocar na lua, eu posso colocar o Seven Iron. O Seven Iron. Isso. Né? O ferro 7. Nós paramos. O próprio diretor, que sempre diz assim, não, vamos embora, Márcio. Fala o que está escrito. Mas o que é ferro 7? Pesquisamos, quem dera se houvesse Google na época. Exato. Era o Webster daqueles que pesa quase 15 quilos. Exato. Que tome de procurar e a gente não achava. Quanto tempo demoramos para descobrir? Não vou falar, não vou deixar para você dizer o que é que eu falei lá. Novamente é a minha melhor suposição, né? Conhecendo um pouco o filme, por ter assistido muitos anos atrás, no meu entender, isso é uma referência aos tacos de golfe. As extremidades dos tacos de golfe têm alguns deles têm essa numeração: 6 iron, 7 iron, a depender do peso e da especificidade de para que se usa. E como ele se referiu à Lua, eu acho que ele está fazendo referência ao fato de um astronauta americano, se não me engano é o Alan Shepard, Sim. que quando desembarcou na Lua, ele caminhou sobre a Lua, levou escondidas nas suas vestimentas
2 ou 3 bolas de golfe, e havia escondido no módulo lunar um 6 iron, a cabeça de um taco de golfe 6 iron. E que ele acoplou, ele deu um jeito de acoplar a uma daquelas hastes que eles usam para tirar coisas do solo. Para quê? Porque ele queria ser o primeiro homem a jogar golfe na Lua, e assim fez. Num dado momento ele falou, olha aqui, ó, tá, jogou as bolinhas no chão e usando esse taco improvisado, deu lá 2 tacadas de golfe e tal, com o 6 iron. Eu acho que a referência é, poxa, nessa situação eu vou botar um 7 iron na Lua, eu vou fazer mais do que fez aquele astronauta, né? Mas você vê que é muito difícil traduzir isso para um contexto brasileiro. Sim. Que não viveu isso com o orgulho que o americano viveu. O americano não vai nunca esquecer quem foi, não vai esquecer o taco que ele usou, não vai esquecer várias dessas referências que são muito específicas. Mas na hora de trazer isso para um contexto brasileiro, por melhor que tivesse sido a tradução escrita, parte do conteúdo iria se perder. A menos que você fizesse uma daquelas inversões de localização, em que você muda totalmente e em vez de golfe você vai falar de futebol, por exemplo. Sim. Se fosse equivalente, né? Eu vou fazer um gol na Lua. Pô, desse jeito aí eu vou fazer mais gol do que o Pelé fez, só que na Lua. Uma coisa assim que pudesse, né, surpreender, mas permitindo que o público continuasse entendendo o contexto. Acho eu, hein? Acho eu. Lamentavelmente. Teremos que confirmar. E o pior é que está gravado. Eu nunca mais vi o filme. Ficou Ferro 7? Hein? Ficou Ferro 7? Ficou. Olha. Não encontramos nada. O Ferro 7, mas o que eu ponho no lugar de Ferro? Ninguém sabia o que era o Ferro 7. Você, com esse conhecimento de inglês, os vícios de dublagem te incomodam? Alguns? Você muito interessante você me perguntar. Aliás, perdão, cortei sua palavra. Mas você concorda com uma coisa que acontece na dublagem de animações, que o público consagra. Toda hora lá no meu Instagram tem alguém que fala assim, porque viu uma postagem sobre Leslie Nielsen. Criança Esperança uma Ova. Essa é uma campanha da JB, da TV Globo. E ele, uma menininha, vem falar com ele na festa. Que criança esperando, não me lembro por quê. Não me lembro por que fiz isso, mas os fãs se lembram do Corra que a Polícia Vem Aí. Esse é o 1,5. Academia de Polícia. Os vícios de dublagem, você percebe? Eu não sei se são vícios, mas eu acho muito interessantes algumas coisas. Eu me lembro, por exemplo, quando criança, de assistir um seriado que havia, um filme, né? Que era o tal das Aventuras do Rin Tin Tin. Lembram disso? Que era um cachorro policial, né? O Rin-Tin, né? E o Rin-Tin ficava ali, tá? Ele era um policial. Então, quando tinha lá um meliante qualquer, que ele corria em cima e começava a morder, numa dada altura chegava o sargento Hip Master, né? Que era o chefão lá, e falava, queria que o cachorro parasse de, né? Chega, né? É suficiente. Só que ele dizia, deixe-o, Rin-Tin, deixe-o. Deixe-o. E eu, como criança, a gente entende, né? Mas é um registro alto demais para uma criança. Você não fala, deixe o Rin-Tin, né? Que é a tradução do leave him, né? Leave him, Rin-Tin. Em português você diria, chega, tá bom, já sai, chega, né? Chega, né? Parou. Mas deixe o Rin-Tin eu achava muito engraçado. E outra coisa que eu ria muito era quando tinha alguém fugindo e alguém falava, pega aí, né? Mandava pegar o sujeito, né? Que em inglês é stop him, stop him. Ficava... Detenham-no. Eu falo, por que criança vai dizer detenham-no? Ninguém usa esse tipo de linguagem, né? É um policial educado, cuida do idioma, né? É erudito. Peguem-no. Ele apita e o bandido está correndo. Peguem-no. Então essas coisas eu acho curiosas, mas uma dúvida que eu tenho e que eu queria te perguntar também, que acho que pode ser dúvida do seu público também, é o seguinte. Na legendagem, pelo menos, e acho que isso se estende a dublagem, a gente vê um certo moralismo, uma certa prudência no uso de algumas palavras que no original são profanas e na tradução são amenizadas, né? O sujeito diz ass em inglês e aqui vira traseiro, né?
Move your fat ass. Mova seu traseiro gordo. Que são uns negócios que não fazem o menor sentido para quem está ouvindo aqui. Isso é uma determinação da casa produtora da dublagem, de que não se pode usar profanidade? Há uma lei para isso? Como é que funciona isso? 3 órgãos têm gerência sobre isso: a própria TV, o distribuidor e a produtora de dublagem. Uma vez recebemos, tem um tempo isso, de uma subsidiária da Disney, que não poderíamos falar sob qualquer hipótese. Meu Deus, ai Jesus, Nossa Senhora, como você demorou. Não. Minha nossa. Não, nossa. Proibido. O S era... Eu só não vou saber a ordem. O S era proibido, bunda era proibido. No SBT, na TV Globo, podia. Era permitido. Agora, eu não podia falar traseiro na TV Globo, mas o SBT aceitava. Entendi. Então é uma diretriz Sim. ou da casa editorial, ou da... Agora tem as viagens, né? Teve direção de dublagem que não... Numa cena de correria, vai desabar, o carro vai rolar, vai para cima de vocês. Corra fulano, o carro está vindo, corra fulano, para uma criança, alguém vindo, vai atravessar a avenida, corra fulano. Não, com ela não se podia falar corra, porque troca o C por P, ela dizia que todo mundo ia entender isso. Entendi. E nós não questionamos essas coisas. Entendi. Porque senão você fica um jeito chato. Não, olha, porque não é corra, esse é o tempo do verbo. Você quer que eu grite, corre? Não, é corra. Mas essa linguagem está mais coloquial, está mais permissiva. Tanto que teve pessoas escrevendo para lá, para o Instagram, pedindo para a gente falar sobre palavrões. Tem filmes que não dá. Um filme passado no gueto, um filme de Spike Lee, mesmo os modernos agora, né? O sexo está quase explícito e o palavrão está liberado. Se fala, não tem como. Você que reclamou, obrigado pela sua participação. Não tem como. Esse é um caminho sem volta. Aquele de tire suas malditas mãos sujas de cima de mim, seu bastardo. Não, acabou. Isso não tem mais. Isso é ótimo. Eu acho que isso ajuda o fluir da comunicação, né? Sim. Porque por isso que eu usei o termo moralismo, né? E talvez equivocadamente, mas a impressão que me fica é essa, de querer reescrever o roteiro, né? Dando um tom um pouco mais brando, né? Sim. Talvez por determinações até do horário em que vai passar, a criança que vai assistir, né? Esse tipo de coisa às vezes. Então é interessante, é bom saber que existe essa diretriz. Agora, você me perguntou se eu acho engraçadas algumas coisas da dublagem. Eu vou relatar a você uma situação que eu vi, acho que isso ainda está no filme, para quem pegar para assistir, mas era legenda, era legendagem. Eu não sei se na dublagem ficou assim, se houver uma versão dublada, mas era aquele filme que as mulheres querem, em que num dado momento alguém vai fazer um arremesso de basquete, aquele arremesso ali da falta, né? E aí o ginásio em peso começa a torcer para que o sujeito erre e começa a dizer miss, 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 e a tradução ficou moça, 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 moça. Porque eles estavam dizendo erra, né? Mas ficou moça, moça, moça. Então, eu não sei se é falta de tempo ou se foi realmente falta de conhecimento, mas é muito engraçado, né? É falta de conhecimento. Olha, você, meu colega dublador, você, tradutor, nós não estamos aqui, queremos que ele melhore. Exato. Mas é importante, temos que falar dessas falhas para que as boas atitudes, as boas correções fiquem ressaltadas, fiquem notadas. Aquela coisa do marido que chega em casa assim, já cheguei, querida. Essa prosódia americana, até há pouco tempo ainda falávamos assim. Entendi. Eu lembro dos filmes de Elvis Presley, tinha um negócio de doçura pequena, minha pequena, doçura, porque provavelmente ele está dizendo honey, né? Doçura. Não doçura.
um colóquio de carinho com um coelho, um canário, um papagaio, um cachorro, um boi, bom garoto. Bom garoto. Evandro, eu vi Napoleão anteontem. Ele está lá brincando com o cachorro, não sei se era da Josefina. Bom garoto. Bom garoto. Isso está no script, parece que foi gravado a ferro e fogo. Olha, está escrito bom garoto e será dito assim. Sempre que isso apareceu para mim, eu disse assim, você é uma gracinha. Isso. Eu me lembro do Júlio Chaves reclamando de um texto assim, que ele falou, Caio, quando ele fazia, eram 2 policiais que andavam numa moto fantástica. O cachorro, eles vão fazer uma investigação e vem um cão daqueles com os dentes para fora, arreganha para poder rosnar, e ele chega perto do cachorro e diz assim, seus dentes são lindos. Nós não falamos assim. Lógico. Então a coloquialidade chegou para a dublagem. Isso. Mas dá saudade você ouvir assim, muito bem, querida. Porque não se atreva, xerife. Exato. Um paralelo possível é aquele sotaque americano que se faz, que eles chamam de Mid-Atlantic Accent, que se você for ver os primeiros filmes da TV em preto e branco americano, os atores artificializavam o seu sotaque para falar de uma maneira dramática, e isso adquiriu um nome, é o sotaque Mid-Atlantic, que ninguém fala daquele jeito. Mas ficava aquela coisa teatralizada, por alguma razão aquilo ficou, durante muitos anos os atores todos falavam daquela maneira. E aí com isso você cria uma escola da qual você tem saudade. Né? Eu tenho saudade do Deixe e o Hinchen, porque a minha infância foi embalada por aquilo, né? E a gente vai criando essas coisas. Em todo filme, a gente sempre gostou de ver o policial botar o suspeito com a barriga em cima do capô do carro, enquanto vai algemando. Algemando, você tem direito a ficar calado e tal, tudo poderia ser usado contra você. A gente já sabia os textos de cor, não é? Agora, deixa eu te falar uma coisa. Você mencionou, se você me permite, o negócio dos palavrões, né? Os palavrões também geram uma complicação na interpretação, porque a depender do ambiente, a depender do caso, o intérprete se sente, em primeiro lugar, meio que naturalmente instado a amenizar, né? a não dizer algo que seja excessivamente feio, né? Procurando dar a ideia e a dimensão da irritação de quem fala, mas abrandando um pouco, né? O sujeito usa o F-word, né, em inglês, né, o fuck, e você diz ferrar, né, em vez do que seria o verbo equivalente, coisas assim e tal. Mas a depender do caso, você precisa saber exatamente do que foi dito. Então, numa bilateral, se alguém te chamar de filho da, é importante que o outro saiba do que ele está sendo chamado para poder se defender. Né? Sim. Então você precisa dar a real, usar o mais próximo possível, a equivalência mais próxima possível da realidade. Por outro lado, não sei se você vai se lembrar, quando o Donald Trump fez um primeiro discurso nas Nações Unidas como presidente, ele desceu a ripa no regime iraniano, fez críticas ferrenhas ao regime iraniano. E aquilo foi traduzido com todo o peso pelos intérpretes das Nações Unidas. Só que no Irã, o intérprete que foi contratado para fazer aquela interpretação para o resto do país inteiro, em rede nacional estatal, começou a amenizar o que o Trump dizia. Então, onde ele dizia que o povo iraniano era isso e aquilo e tal coisa, ele achava uma maneira de dizer algo positivo sobre o regime, suavizar e tal. Foi duramente criticado. E eu me lembro de ter sido consultado a respeito desse tema, numa entrevista, e eu disse, olha, eu lamento, eu vou frustrar alguns colegas, mas eu não posso demonizar o colega iraniano, porque ele opera a partir de um contexto que eu não conheço, mas que eu imagino que seja muito diferente. Onde provavelmente o uso de profanidade na TV em rede nacional, num canal estatal, o sujeito apenas gravíssimas, de prisão ou pior. Então ele não tem direito de usar isso. Além do que a crítica ao regime é crime previsto na lei. Então ele está operando sob regras totalmente diferentes. Então ele naturalmente tem que fazer isso. E por fim, eu sei que eu estou me alongando na resposta, mas, por exemplo, todo chefe de Estado viaja com o seu intérprete. Né? O presidente Lula, quando vai a um encontro desse, agora, como está lá na Arábia Saudita, se não me engano, né? Viajou ontem. Sim, acho que é a Arábia Saudita, para a COP28. Leva um intérprete de árabe, que além de ser um intérprete de árabe, é um assessor que foi brifado em relação ao que ele quer alcançar nessa reunião.
Então, se houver um deslize, porque ele ficou sob pressão ou aceitou uma provocação, ele, o presidente, o intérprete está treinado para saber, bom, o script não era bem esse. E aí ele tem alguns mecanismos que permitem ao chefe de Estado voltar à linha. Sim. Isso já aconteceu em algumas situações com o próprio presidente Lula, em que o intérprete, vendo que ele disse algo que não deveria, ao invés de traduzir, diz: presidente, desculpe, eu não entendi, o senhor pode repetir? E com isso dá a ele a chance de dizer: não, o que eu quero dizer é que... Sim, né? para ele refletir. Sei. Então ele foge à fidelidade do texto, mas ele se atém à lealdade específica do caso de a quem ele acompanha, a quem ele serve. Né? Ele não é só um intérprete, ele é um assessor de confiança. Né? E assim vai. Sem falar, mas um detalhe que os colegas talvez não saibam. Numa conversa bilateral em que cada um trouxe o seu intérprete, o intérprete, quando não está falando, está prestando atenção no que o outro intérprete está falando, para corrigir e ver se é aquilo mesmo. Então eles ficam se checando o tempo inteiro. A gente Ele fica faz com isso um olho muito. no padre e outro na missa. Exatamente, exatamente. Evandro, tem uma... Quando o palavrão agressão tem uma sincronia com a imagem, é difícil você falar uma coisa Muito branda. inadequada. Bom, eu estou fazendo um raciocínio confuso. Eu vou te dar um exemplo pronto. Burt Lancaster no filme Os Profissionais, trocando tiros com um bandido interpretado por Jack Palance. Tiro para lá, tiro para cá, e gritos, e corre para ali, se esconde naquela pedra, ele esconde dali, tiro e tal. De repente, o silêncio. O bandido sabia que estava sendo caçado por aquele profissional. E ele, atrás da pedra, disse: fulano. Ele estava com um charuto na boca. O Burt Lancaster responde: sim. Você está ferido? O tiro pegou em você? Pegou. Aí ele tira o charuto da boca e diz assim: in the ass. E a câmera, ele está com o rosto todo Em close-up, né? em close-up. Não dá para botar traseiro, um bandido dando tiro no caçador de recompensa e dizer assim: pegou no traseiro. Exato. Não, ali tem que ser bunda mesmo. Exato. Mas quando uma mudança para uma coisa que é prosaica na nossa cultura, no nosso linguajar, quando tem termos que você sabe que não são termos americanos, como no desenho, você mencionou uma coisa admirável no filme, os detonando... como é que chama o desenho? Vai dar onda, não? Vai dar onda, Pedro, que vai dar onda. Acho que é esse o nome. Tá dando onda, tá dando onda. Essas coisas são formidáveis, como eu disse, voltando a esse assunto, o público gosta, consagra esse Exato, tipo de brincadeira. Mas aí eu volto a uma questão que eu também te fiz nas conversas preliminares que a gente teve, que foi a seguinte: eu notava uma diferença muito grande daquela dublagem comercial que se fazia para os filmes e chamados enlatados americanos que chegavam à TV com muita velocidade. Hoje é semana que vem é outro episódio, O Homem de 6 milhões de dólares e aquela coisa toda, né? Que é só voz, a propósito, não? Não. Tinha essas coisas e tinha depois, mais recentemente, a gente vê os filmes da Pixar e da Disney e tal, em que se percebe que o esforço de tradução e de localização para o público brasileiro foi muito mais pensado. Então, assim, quando você vê um filme como A Nova Onda do Imperador, as expressões de desdém, as expressões de ironia e tal coisa, são aquelas que você espera ouvir de alguém que se sentiu ultrajado no Brasil. Sim. Né? Independente do que seria a equivalência. Quando ele é feito para Portugal, dá-se uma nova roupagem naquilo, para que faça sentido para um público português. E aí eu te perguntava, era isso, qual é o que determina essa diferença básica entre a filosofia da dublagem na Disney, vamos dizer, ou na Pixar, e a filosofia dentro de um estúdio como a Herbert Richards? Eu não tenho uma resposta definitiva para dizer é isto, porque cada empresa tem a sua maneira de executar e de mandar fazer esse trabalho.
Algumas chegam a um exagero que eu acho desnecessário, mas é o cliente, ele sempre tem razão. Eu fui tirado de um estúdio com urgência, dublando um personagem, e eu disse, eu fui ferido no Camboja, e o cliente não gostou. Ele queria que eu dissesse o DJ. Eu fui ferido no Camboja. Então eu estava no outro lado da cidade, em outro estúdio, o telefone, ainda não havia celular, bem urgente. O filme foi entregue para a TV Globo. O filme ia ser entregue para a TV Globo, ele tem uma data de projeção, ele já está sendo programado. Você tem que vir correndo. Para trocar só essa palavra? Para cortar, para gravar só o Camboja. E é curioso porque não é Camboja, é Cambodia. É Cambodia, DIA. DIA. Mas foi a exigência do cliente. Eu falei, meu Deus, eu vim correndo que nem um louco, porque não me disseram que era. Entendi. Não disseram no telefone, Márcio, uma correção. Quando é correção, para nós é lei. Corremos para poder fazer a correção. Alguma coisa... isso acontece muito. Você fala uma coisa inadequada, passa por 1, por 2, por 3, chega na TV. Peraí, o que esse cara está falando? É um purismo, né? Volta, manda refazer. E eu cheguei correndo que nem um louco para poder trocar o meu Camboja para dizer Camboja. Nossa Senhora. Olha. E assim vai, né? Mas é um purismo excessivo nesse caso. Sim, né? Muito. Quase uma picuinha, né? Eu estou enaltecendo o seu conhecimento, o seu inglês, e eu tive o prazer de conviver com 3 pessoas que eu acho que poderiam ter um inglês do seu nível. Salvador Eliachar, que era irmão de Leon Eliachar, eram tradutores artesanais. Salvador Eliachar, Telmo de Avelar, que foi responsável pela maioria das produções da Disney aqui no Brasil. E fazia a tradução dos scripts? Dos scripts e dirigia. Ele traduzia texto, ele traduzia diálogos, música e ia para o estúdio dirigir. Entendi. Ele era muito exigente. Olha aí. Era muito exigente. E ele viveu uma situação muito embaraçosa, porque ele estava procurando, ele chegava ao requinte de procurar palavras em português que ditas pudessem preencher o movimento labial do americano. Você deve se lembrar de um seriado chamado Rota 66, que era traduzido e dirigido pelo Cláudio Cavalcante, um ator, e o parceiro dele era chamado de Dead. E ele colocou Zé. Dead. Ele botou Zé. O Telmo de Avelar estava na janela da casa dele, no apartamento, rua... ali no Flamengo, daqui a pouco eu lembro. Marquês de Abrantes, janela aberta, com a olivetezinha pequena, ele tinha que era a paixão da vida dele. Ele projetava aqui no projetor o filme, ele tinha a cópia, tocava um pouquinho, ele parava e ia traduzindo. Ele parava e ficava um tempo, assim, eu já vi ele traduzindo, ele ficava horas, ouvia uma palavra e ficava fazendo movimento com a boca. Dizia em inglês... com a boca, em português. Inglês, português. Até achar. Artesanal, realmente. Né? Entendi agora a sua... E numa dessas traduções, ele ouviu umas pancadas fortes na porta dele. Quando abriu, era um sujeito furioso dizendo: você está fazendo movimentos de boca para minha mulher aqui na janela? Olha, que coisa. O Telmo era uma pessoa muito frágil. Né, casado com a dona Teresa, que tomava as dores quando precisava, porque ele era uma pessoa que tinha os efeitos retardados. Aí ele fez assim, eu não... É o AE, né? É isso. Lembra aquele sujeito? Não, e aí a Teresa, não, ele não está fazendo. Por que ele iria fazer movimento? Ele já... não, é porque eu faço... Eu sei que o Vigo estava falando com uma... Não havia má intenção. Entendi, que curioso. Mas olha, o Telmo chegava a esse requinte. Que interessante. Também um pouco exagerado, né? Mas... Agora, a gente tem, na interpretação, você tem colegas assim também. Eu, durante alguns anos, em Washington, onde morei, trabalhei muito com um brasileiro que se chamava Alex Schiavo, grande amigo nosso.
e que já não está mais entre nós. Ele tinha de interpretação o que eu tinha de idade na época. Ele fazia as 4 cabines ativas da OEA, fazia espanhol, inglês, francês e português. E era um sujeito que, quando eu entrava na cabine com ele, eu saía sempre com um glossário de soluções muito úteis, muito interessantes e tal. Vou te dar um exemplo. O sujeito diz assim, o ministro foi lá, abriu o simpósio e depois ele fala assim: bom, pessoal, senhoras e senhores, eu gostaria de comunicar-lhes que, lamentavelmente, em função de outros compromissos que já haviam sido alinhavados pela minha assessoria, eu vou ter que me ausentar, não poderei ficar até o fim. Isso em nada ilustra qualquer falta de aquela longa peroração. Ele ficava calado. Esse papo está indo e ele está calado, ele está rabiscando o papel, ele jogava paciência enquanto fazia a tradução, ele está ali. Tá? No final, ele falava uma frase simples e concisa, dizendo assim: at this point, I'll have to excuse myself as I am otherwise engaged. Bom, eu me desculpo, mas eu tenho um outro compromisso. Pronto. Com isso, ele atalhava a discussão e tal coisa, mas ficava um longo silêncio para quem está ouvindo. E o povo começa a olhar para trás. Ele está falando e você não está falando. Sim. Em tese, ele não perdeu nada de conteúdo específico. Mas isso cria 2 problemas. Isso cria ansiedade em quem está ouvindo, porque não tem som. E cria um efeito que eu acho que, de certa forma, era o que ele buscava, de chamar a atenção sobre si. Quando, por fim, você ouve aquela frase, você olha e fala: quem é esse cara? Quem é ele, né? E outra coisa que ele fazia muito era, ele só falava em alto registro. Então a gente vai para uma reunião de indígenas, em que o indígena está se expressando com o conhecimento quebrado que tem do português, com erros de português e dificuldades, né? Porque não é a língua mãe dele. O INCRA deixa nós aqui e sai, não dá nem um vale para nós, não sei o quê. E ele fazia crer que o sujeito era o Abraham Lincoln, falando com um nível de inglês que não... Eu falei: olha, não foi bem isso que ele disse. Ele falava: não, isso é o que ele deveria ter dito. Entende? Aí já fica aquela coisa um pouco jocosa de chamar a atenção sobre si, né? O que chamou a sua atenção no desenho Tá Dando Onda? Eu conversei isso ontem com a Beatriz. Eu sabia que eu viria aqui. Falei: Bia, me dá exemplos de má dublagem ou de assuntos engraçados. Ela falou: não, eu posso te dar exemplos de boa dublagem. Você quer ouvir? Eu falei: quero. Aí ela me listou vários. Mas esse eu achei muito interessante. E é interessante, Márcio, porque a gente vai falar sobre uma coisa que está na fronteira entre o que você faz e o que eu faço, que é o que a gente chama de localização. Eu vou tentar explicar um pouquinho esse conceito para quem está nos ouvindo. No filme Tá Dando Onda, tem lá uns pinguinzinhos e tal, que são surfistas e tal. Um deles chama Cody Maverick. E o nome já foi muito bem traduzido para Cadu, que é nome de surfista, né? Cadu Maverick, que é um carro antigo que tinha aqui, né? Perdeu um pouco o significado do Maverick, mas manteve uma referência muito brasileira. Então ficou Cadu Maverick. E num dado momento, alguém pergunta para ele em inglês: você vem de onde? E em inglês ele diz: eu nasci e me criei em Liverpool, fazendo uma brincadeira com a palavra do nome da cidade, Liverpool. Só que em vez de liver, ele colocou shiver, que é aquela sensação de tremor que o frio causa. Então, eu sou de Liverpool, dando a entender, eu sou desse lugar muito frio. E na tradução para português, eles encontraram uma solução muito interessante, que foi com um sotaque bem carioquinha do surfista aqui do Rio. O Cadu diz: eu sou nascido e criado em Frio de Janeiro. Então, eu achei um negócio sensacional. Muito bom, porque quem está ouvindo em português, que não sabe o que está sendo dito em inglês, percebe o jogo de palavras, viaja nele e curte muito, né? Então, isso é um esforço de localização. Localização é você entender que, se eu estou falando para um público brasileiro, eu vou chamar os cadarços do sapato de cadarços. Se eu estou falando para angolanos ou moçambiquenhos, ou moçambicenses, acho que é o nome, né? Ou moçambicanos, perdão, mil perdões, aos meus enormes e grandes amigos de Moçambique. Você tem direito adquirido, pode errar o que quiser. Ou em Portugal, os cadarços são atacadores. Você não diz cadarços, você diz atacadores. O isopor, você sabe como é que se diz isopor em Portugal? Não. Esferovite. Esferovite. Olha, esferovite. Porque, se você reparar, o isopor é cheio de esferazinhas, né? Aquelas bolinhas, né? Eu lembro um dia na beira da piscina, entre um compromisso e outro em
São Tomé e Príncipe, né? Uma antiga colônia portuguesa, onde se fala o português com sabor de Portugal, né? Com aquele sotaque de Portugal. O menininho correndo com os cadarços soltos e a mãe dizia: ata os atacadores que ainda cais. Ata os atacadores que ainda cais. Que ainda cais. Eu custei a entender, depois eu entendi. Ó, amarra o sapato, amarra o cadastro, senão você cai. Não é isso? E outra situação, eu sei que eu falo demais, Márcio, mas deixa eu te contar essa piada. Eu quero te ouvir. Eu estava em Angola, tarde da noite, com fome no meu hotel lá e tal coisa. Abro o menu e vejo lá assim: prego no pão. Sanduíches, prego no pão. Eu falei, pô, prego no pão? O que será que é prego? Deve ser um pão com linguiça, né? Aí liguei lá pro sujeito para saber o que era prego no pão. Depois eu fui saber que o prego no pão é um pão francês, né? Com várias carnes dentro. Não chega a ser uma linguiça, são várias carnes cortadas assim. Mas eu liguei para saber o que era. Então liguei lá, atendeu um rapaz, serviço de quarto. Falei, boa noite. Ô, amigo, olha só, esse sanduíche que vocês oferecem aqui, prego no pão, ele falou, não, alto lá, não oferecemos não, tem que pagar. Então são coisas assim que o peso da palavra oferecer, no caso, foi, na minha cabeça era uma, na cabeça dele era outra, ele logo fez questão de desfazer o mal-entendido. Então a localização, só para fechar, é esse esforço de entender o que é a tradução, qual é a tradução correta, mas como é que ela se aplica se eu estou vendendo no México, se eu estou vendendo na Espanha, né? Se eu estou vendendo na Bolívia, e você vai adequando ao gosto do freguês. A dublagem nos dá essa liberdade. Eu quero falar de uma palavra que me incomoda até hoje, tanto legendada quanto dita. Evandro, por que é que gently só é traduzido como gentilmente? É falta de contexto. Né? Uma coisa é se você pegar a palavra gently e for olhar no significado, no dicionário, provavelmente existe uma acepção possível de gentilmente. Vai ser uma das sinonímias que estão listadas ali. Mas é aquela coisa, tradução é contexto. Né? Então, por exemplo, você toma, por exemplo, a palavra mean, mesquinho ou mal, né? Mean, fulano é mean, né? Ele é malvado. O sujeito diz assim, você sabe cozinhar? Aí ele fala em inglês, I can make a mean steak. Ele não está dizendo que o bife que ele faz é ruim. Ele está dizendo, eu faço um bife irado. Entende? Você não está entendendo, meu bife é o melhor que tem. Então, o significado da palavra mudou em função do contexto, é uma gíria. Né? Então, gently, nesse caso, precisa ser orientado pelo contexto. Dificilmente vai ser gentilmente, né? Gently quer dizer devagarinho, com suavidade, sempre com calma. Que aparece, mas tem outra palavra gently, que tá fixa, tem território marcado. Em tradução, em dublagem, gently é sempre gentilmente. A pessoa bate com o braço numa porta. Aí, um porteiro, um amigo, peraí, deixa eu passar esse lenço aqui, gently na sua pele, suavemente, e é sempre dito dessa maneira. Tem algum outro vício de dublagem que chama a sua atenção, não? Não, eu não vou lembrar de um vício de dublagem especificamente, mas eu tenho 3 filhos, né? Os 3 foram criados no Brasil e no exterior. O que eu noto é que eles, na forma de dizer deles, fazem uma transposição, às vezes, muito literal de um dito popular brasileiro ou de uma expressão inglesa para o português. Vou dar um exemplo. Não, no fim do dia, tudo dá certo. Né? No fim das contas, tudo dá certo. É o que se diria em português. Né? Mas eles vêm da expressão at the end of the day. Né? No fim do dia, chegamos a essa conclusão. Então eles fazem eles meio que literalizam um pouco o discurso. E uma coisa que eu sei que vocês que estão ouvindo vão ficar com raiva de mim, que me soa muito mal e que eu brigo toda vez, mas é porque eu estou ficando velho, eu já sei que é porque eu estou ficando velho, é o tal do sobre. Do sobre? Não é sobre ganhar mais dinheiro. Não, isso também é outro vício. Em português você tem uma solução perfeita para isso. Não se trata, não estamos falando só de ganhar dinheiro, né? Não é sobre ganhar dinheiro, é sobre tal coisa. Ou então, empobrece. Eu acho que empobrece um pouco o nosso léxico. E eu vou te falar uma coisa, Márcio, não tem nada que me dê mais orgulho do que ser falante de português. Porque o português, coisa boa de ouvir. Porque o português é uma língua das românicas a mais, no meu
humilde modo de ver, a mais complexa, a mais versátil. Você pega o francês, metade do francês é aquele passé composé. Eu tenho feito, para dizer que eu fui, né? Como em espanhol também, né? Eu he hecho, né? Eu fiz. Né? No he tenido tempo, não tive tempo. Né? Em português, não, você tem um tempo verbal para cada uma dessas coisas. É muito mais complexo. É muito mais... te dá um ferramental linguístico muito mais elaborado, muito mais bonito. Eu tenho um colega com quem eu tenho conversas muito interessantes, que ele é aviador. Ele é franco-brasileiro. Pai é francês, a mãe é brasileira. E ele tem muita predileção por poesia. Ele me fala uma coisa muito interessante. Ele gosta muito de determinados autores franceses, Baudelaire e outros e tal, e é fã incondicional do Camões. E ele fala, Evandro, todo mundo devia aprender português só para ler Camões. E diz, assim como todo mundo deveria aprender francês só para ler Baudelaire. Um abraço para o meu amigo Paul Pic. Ele vai se... Por último, eu vou te fazer uma última pergunta. O Just Do It só é traduzido como apenas. Apenas faça isso. Apenas põe a sua roupa. Fulano, just put on your clothes or get the key. Mas just é traduzido como apenas. Eu sinto falta disso, de coloquialidade, tanto na legendagem quanto na dublagem. É de pedir para meus colegas, olha, quando aparecer, pensem quando aparecer gently, just do it. Apenas faça. Tente colocar uma coisa mais coloquial, que é a maneira como nós falamos. O just aí, ele não é mais um advérbio, ele é uma partícula expletiva. Se você for pensar em como você diz isso em português, no auge da sua irritação, você vai dizer faça e um expletivo, que pode ser P-O-R-R-A, ou pode ser anda, né? Faz logo. Né? Ele não tem o sentido do advérbio, apenas faça. Ele está dizendo, faz agora que eu estou mandando. Né? Anda e faz. Né? Ou faz, porra, se eu puder usar um palavrão aqui. Porra, né? Eu faço porra. Faz, porra, pega, porra, bora, né? Anda. Não enche o saco. Não enche o saco. Então é uma partícula expletiva nesse caso. Né? Eu trabalhei, antes de ser intérprete, numa companhia alemã de aviação, a Lufthansa, né? Vendendo passagem na rua. E o meu chefe me impressionava pela capacidade que ele tinha de falar bem português. Ele se comunicava muito bem em português. Mas ele tinha aquela coisa, né? Ele vindo do alemão, ele usava as partículas expletivas e as traduzia em alemão. E o alemão tem jeito de falar, quando ele vai dizer faz tal coisa com rapidez, ele fala mach mal. Mal quer dizer anda logo e faz. Mas esse mal quer dizer vez. Einmal é uma vez, zweimal é duas vezes. E ele sempre dizia, Evandro, tira uma vez a reserva do fulano para mim. Evandro, telefona uma vez para o fulano e tal. Eu entendia porque eu falava um pouco de alemão, eu sabia de onde ele estava vindo, mas o sujeito empresta a lógica da sua própria língua a língua estrangeira que ele não domina totalmente. Né? Posso citar um último exemplo, Márcio? Por favor. Prova do Fundo Monetário Internacional para seleção de intérpretes e tradutores. Tinha um anúncio no jornal, eu mandei o meu currículo, aprovaram o meu currículo e me chamaram para fazer as provas. A prova consistia, a primeira delas, de uma tradução escrita. E nesse texto em inglês, a primeira frase dizia assim: The Brazilian economy is in rude health. A economia brasileira tem saúde rude. Esse o adjetivo era rude, que tem equivalência em português. Rude é rude. E eu então tasquei lá. A economia brasileira vai de mal a pior. Ou tem saúde precária. E segui no texto. Segui. E o texto só falava bem da economia brasileira. Que a economia está bombando, que a inflação acabou. Eu falei, olha, das duas uma. Ou eu entendi o texto inteiro errado, que é improvável, ou aquela expressão quer dizer o contrário. Rude health. Aí eu, morrendo de medo, fui lá, paguei e botei. A economia brasileira está vendendo saúde. Saí morrendo de medo de ter. Falei, bom, se eu errei isso aqui, minha casa caiu. Porque aquilo é uma pegadinha para saber quem que a gente contrata e quem que a gente não contrata. Eu saí, entreguei a própria primeiríssima coisa que eu fiz foi entrar direto no Google para saber se eu tinha acertado.
E, para minha surpresa, Rude Health quer dizer vendendo saúde. A sua saúde está agressivamente boa. Então, nesse caso, é uma referência, a partir de um adjetivo negativo, é uma referência positiva. Então, nem sempre partir da sua própria língua te resolve a questão do contexto, porque as referências podem ser cruzadas. Então, a gente tem que estar muito atento a esse tipo de coisa. É hora de eu lamentar um conhecimento desse na dublagem. Nosso trabalho ganharia um status formidável. Ela é muito elogiada. Muitíssimo. O próprio Disney, que é um cliente muito Muitíssimo, exigente, fala muito bem da nossa dublagem, mas poderíamos fazer melhor. E te falo mais, os meus filhos cresceram assistindo os filmes da Disney, em DVD ainda, né? Sim. Eu lembro que o Aladdin, eles assistiram a ponto de saber todos os diálogos em inglês e em português, todos eles. As falas do gênio, mas o rapaz é um criminoso. Se eu tivesse sabido, que trágico mal-entendido. Eles, até hoje em casa se fala esse tipo de coisa. Virou quase que uma linguagem paralela lá em casa. Mas eles são unânimes, meus 3 meninos, em dizer que o filme dublado tem um sabor muito mais gostoso do que em inglês. É muito gostoso. A dublagem brasileira é excepcional. Olha aqui, graças a expoentes como você, Orlando Drummond. Obrigado. Olha que maneira de terminar esse podcast. E que embalaram a nossa infância. Né? É por isso que eu volto lá atrás, Márcio. Quando eu recebo um áudio do Márcio dizendo assim: olha, será, Evandro, se possível, não quero incomodar, só 5 minutos. Eu falo: você tá doido, rapaz? Você é o Batman, você é o 007, eu estou à sua disposição a hora que você quiser. Fiz questão de vir ao Rio para te conhecer pessoalmente, para mim é um enorme prazer. Não fala isso, que eu morro de constrangimento. A Gabi falou: ele está vindo, Márcio, dos Estados Unidos. Imagina. Eu falei: não é possível, meu Deus do céu, não é possível. Amigo, obrigado pelo Eu que agradeço. Você enriqueceu esse momento. Eu que agradeço, e a dublagem e os nossos assuntos. Estou muito orgulhoso de ter me aproximado de você. Sou um seguidor seu. E eu seu. Siga, porque o que vocês vão aprender, vocês não têm ideia. Muito obrigado. Muito obrigado. Sucesso no seu trabalho. Obrigado, Márcio. E que tudo de bom ocorra na sua vida e na sua vida familiar e no trabalho também. Se Deus quiser, e eu reproduzo com a mesma ênfase os seus bons votos, os seus elogios. E replico a enorme admiração que eu tenho por você. Muito obrigado. Pelo ícone, pela voz que embalou e emocionou a todos nós na infância, mas sobretudo pela figura excepcional que você é, de enorme humildade. Eu falei com a Gabriela outro dia: vem cá, é impressão minha ou o Márcio não sabe quem ele é? Ele não tem noção exata de quem ele é. Obrigado, muito obrigado. Sensacional, obrigado sensacional. Mas continue assim, não estou sugerindo que você mude, não. Eu tenho falado, desde que tive esse privilégio de me aproximar e ser acolhido pelo Evandro Magalhães, tradutor simultâneo. Eu tenho falado isso muito mais do que intérprete. O Evandro é muito mais. Você não tem ideia do currículo do Evandro. Para mim é um privilégio, é um orgulho falar com uma mente tão privilegiada como a dele. Eu quero que ele próprio diga: Evandro, por favor, quais são as suas especificações? Bom, você sabe que elogio em boca própria não pega bem, né? Mas eu vou, diante desse preâmbulo, com a humildade que me é possível depois de ouvir isso, vou tentar dizer quem é Evandro Magalhães, né? Evandro Magalhães é um intérprete de conferências, há 31 anos é o que eu faço e mais fiz na vida, né? Ou seja, faço tradução simultânea de alguns idiomas, né? Tenho o português como língua base, língua mãe, e traduzo de outros idiomas também. Eu tive o privilégio de passar por praticamente todas as experiências na interpretação, desde a minha formação autodidata, depois passando por uma formação acadêmica muito específica, e traduzi e interpretei em todos os níveis. E cheguei às maiores cúpulas internacionais. Fui intérprete de inúmeros chefes de Estado, 5 presidentes brasileiros, e isso tudo nos distingue. Num certo nível, agrega um certo prestígio e tal, que é muito interessante. Mas o principal elemento que me move é exatamente tentar hoje passar para as pessoas a beleza na sua mais simples acepção da comunicação. Comunicação em geral, que pode tanto se dar num nível presidencial e num nível real, né, royal, quanto pode se dar num nível muito básico em que você está
permitindo que um cuidado médico chegue a alguém que sente dor e que do contrário não seria capaz de expressar essa necessidade, ou que leva auxílio a um refugiado. Ou seja, a interpretação abre a cortina, deixa que a luz entre. Então, o meu sentido hoje, tendo passado pela ONU, tendo passado em tantas situações específicas, é abrir essa janela e puxar essa cortina para que a luz da concórdia e do entendimento chegue às pessoas por meio da mediação linguística. E para isso, o que eu faço hoje? Eu procuro formar um número cada vez maior de intérpretes. Então, eu tenho hoje um programa de mentoria que eu desenvolvi, que é muito curto e muito eficiente para que mais pessoas possam chegar a esse meio. E sem querer esbarrei no Instagram e comecei a ter um feedback muito específico de temas outros relativos a línguas que as pessoas gostam de ouvir, dos quais eu gosto de falar muito. Então, tenho brincado com isso um pouco também. Quem quiser e tiver interesse, posso fazer uma propaganda, Márcio? Por favor. Eu agradeceria muito se me seguissem no meu perfil no Instagram, que é @Evandro Magalhães. Evandro com W. Evandro com W, que meu pai inventou isso aí, ele que também era Evandro, né? Eu, na verdade, sou o Júnior. Então é isso, muito obrigado. Repete, Márcio. por favor, o endereço. @Evandro Magalhães, sem tio, naturalmente, no Magalhães, e em vez de V, o Evandro é EWANDRO. Muito obrigado. Eu que agradeço, Márcio. Sorte do mundo para você. Igualmente para você também. Eu agradeço a você que acompanhou essa conversa agradável aqui no podcast. Eu gostei. Ficou sensacional, muito bom.